Agora nós vamos falar sobre as cadeirinhas do carro, cadeirinhas de transporte. Com ela, a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia, bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Então, doutora, me conta um pouquinho sobre a forma correta de transportar, o que está escrito na lei, o que tem que ser feito, conta tudo para nós. A gente sabe que tem que sair da maternidade já carregando o bebê, então conta tudo para nós, como é que funciona? Então, na verdade, a lei da cadeirinha existe desde 2008, tá? Que foi quando a gente efetivamente começou a transportar as crianças com os DRI, que a gente chama, os dispositivos de retenção infantil. Só que naquela época não era uma lei, era uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro. E agora, no ano passado, essa lei passou a vigorar e agora, em 2021, a gente realmente tem que responder a essa lei. Entendi. Então, o que acontece? Existem alguns tipos de dispositivos de retenção. O bebê conforto é o que a gente mais tem, né? É o que a gente mais vê. Inclusive, em 2008, eu e outros ortopedistas do Hospital Infantil, com apoio da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional de Santa Catarina e da Rede Vida no Trânsito, a gente fez uma pesquisa avaliando na Avenida Beira-Mar se as crianças estavam sendo transportadas adequadamente. E realmente o bebê conforto é o que menos tem erro, né? Porque as pessoas realmente estão acostumadas a transportar no bebê conforto. Então, existem, inclusive, bebês confortos que ele já vai do carro para... Você anda com o bebê conforto, então já tem essa facilidade. Consegue colocar dentro do carro, tu pode pegar ele e tu pode colocar no carrinho para a rua também. E existem alguns carros hoje que já estão adaptados com novas tecnologias, que eles já têm a própria trava para você colocar tanto o bebê conforto como os outros dispositivos também. Sensacional. E assim, falando do bebê conforto, até que idade o bebê fica no bebê conforto e aí tem que migrar para cadeirinha? Como é que funciona? São vários carregadores, né? Dependendo, a gente tem a cadeirinha, o bebê conforto, que é o primeiro, depois a cadeirinha e, por último, o assento de elevação. Então, o bebê conforto vai até 1 ano de idade, ou 13 quilos. Se a criança for muito miudinha, não tiver 13 quilos, ela continua no bebê conforto. O bebê conforto, ele vai de costas para o sentido do carro. Então, a criança ela vai olhando para trás, né? Óbvio, no banco traseiro. Então, até 1 ano de idade, é mais ou menos o que a gente faz, né? Alguns podem ir um pouquinho mais de 1 ano. E aí, depois de 1 ano de idade, a gente troca para a cadeirinha, né? Existem no mercado vários modelos de cadeirinha, tem alguns que vão se descascando como fossem cebola, até você chegar no próprio assento de elevação. Verdade. Que é muito mais econômico, mais prático, né? E a partir da cadeirinha e do assento de elevação, o que a gente vê é que existe um número menor de pessoas que usam esses dispositivos. A gente fez, como eu falei, essa pesquisa em 2008 e a gente repetiu 10 anos depois, em 2018, para ver 10 anos depois da lei da cadeirinha o que estava acontecendo. Então, a gente viu que as pessoas elas realmente usam o bebê conforto, mas as cadeirinhas e os assentos de elevação não. Olha só. Então, talvez seja esse ponto que a gente tenha que chamar a atenção das pessoas, que realmente é importante o uso desses outros dispositivos. E daí, agora, talvez, sendo lei, poderá ser cobrado e multado, talvez esse universo mude um pouco. Porque, assim, até o ano passado, 2020, a lei não era lei, né? Claro. Era a lei da cadeirinha, mas era uma resolução, não era efetivamente uma lei. Então, a partir agora de abril de 2021, a gente pode, o agente de trânsito, ele pode fiscalizar e pode multar, inclusive com uma multa gravíssima, e a pessoa tem que pagar com pontos e paga o dinheirinho, né? Daí eu acho que vai mudar um pouco essa realidade. Para a gente finalizar, eu queria entender, queria que você, como médica, como ortopedista, como plantonista de hospital, de emergência, falasse da importância desses carregadores para a segurança da criança.
Sempre, usar sempre. A gente, como plantonista, como médica da emergência, eu já atendi crianças que foram que estiveram envolvidas em acidentes gravíssimos e tiveram lesões muito pequenas. E, por outro lado, eu já vi crianças que a mãe estava levando no colo e parou, ou então ela estava no bebê conforto e ela começou a chorar e o carro não parou, ela tirou a criança e, nesse momento, acontece o acidente. Então, a gente já viu lesões muito graves associadas à não utilização ou à utilização incorreta das cadeirinhas. Então, a gente sabe que é uma das causas, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte acidental nas crianças. Então, o uso da cadeirinha realmente salva vidas. Nossa, então, com essa frase, a gente encerra essa entrevista, ressaltando a importância de ter a cadeirinha certa, de usar da forma correta, porque pode salvar a vida do seu filho. Doutora, muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, Mari, até.